está sendo anunciado um evangelho esquisito, um evangelho que não fala da cruz, não fala de ressurreição, não fala de perdão, não fala de salvação. Este é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E um dos maiores feitos que Jesus realizou foi morrer na cruz por mim, por você, pela sua igreja, louvado seja Deus. Pastor, Jesus não foi condenado pelos judeus, pelo Sinédrio, não foi executado pelo Império Romano? Foi, meu querido, esse é um fato histórico. Mas a questão teológica nos diz que todos aqueles homens que participaram daquele processo condenatório de Jesus, foram instrumentos usados por Deus para realizar aquele grande ato do Calvário. Pedro disse que se ajuntaram Herodes, Pôncio Pilato, os gentios e os povos de Israel, o melhor Pedro, na igreja em oração, disse lá em Atos capítulo 4, para fazerem tudo o que a mão, o propósito de Deus tinha determinado que se fizesse. A palavra diz que Jesus deu-se a si mesmo por nós. Que feito extraordinário, meu querido. Esse feito do Senhor possibilitou que nós fôssemos reconciliados por Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, diz o seguinte: Deus estava em Cristo, ali na cruz. Eu estou acrescentando porque é a dedução lógica do texto. Ali na cruz do Calvário, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não lhes imputando os seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, este feito foi o maior feito da história da redenção. Jesus, disse Paulo, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Não existe feito maior do Senhor do que este. Ele fez maravilhas, abriu os olhos dos cegos, curou leprosos, deteve a força das ondas, a força do vento. Ele transformou água em vinho, multiplicou pães, ressuscitou mortos. Mas o maior feito do Senhor foi ter dado a sua vida na cruz para lhe salvar e salvar a sua igreja, o seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? A palavra diz que por meio de um único sacrifício Ele aperfeiçoou a todos que se chegam a Deus através dele. Meu querido, Jesus morreu pelos seus pecados. O castigo que nos traz a paz, diz que Isaías, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus lançou sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele suportou o peso dos nossos pecados e pagou o preço da nossa eterna redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aquele irmão lá em Jerusalém, o privilégio de ficar próximo do lugar onde o Monte Calvário é uma rocha que tem o formato de uma caveira. Então ali, diz a tradição cristã, foi o lugar onde Jesus foi crucificado. E naquela caravana que eu estava, eu, o pastor de Castro, o pastor Ronaldo e outros irmãos de Pernambuco, de Sergipe, praticamente aqui no Nordeste. E quando nós chegamos no local assim próximo, tinha um poste, tinha um suportezinho no poste, uma basezinha, eu não me contive e subi naquela base e disse: meus queridos irmãos, ali Jesus morreu pelos nossos pecados.
Meu querido, se você entender, se você compreender na sua leitura do Evangelho, você vai perceber que a morte do Senhor Jesus Cristo foi o maior dos seus grandes feitos, louvado seja o nome do Senhor. Porque agora a porta da graça se abriu para o seu povo. Amém? Agora a salvação foi disponibilizada. Você não precisa fazer mais nada, porque Deus não aceita obra meritória de ninguém. Deus só aceitou, está já no seu programa tudo definido, tudo consumado, a obra realizada por seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando ele disse: está consumado, está feito, está realizado, está pronto. E sabe qual foi o homem que aproveitou esta oportunidade no apagar da luz da sua vida? Foi um daqueles que estavam crucificados com ele. Aquele homem começou junto, foram dois malfeitores, um à direita e outro à esquerda, Jesus no centro, e os dois começaram a blasfemar, a insultar o Senhor. Você não disse que era o Salvador? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas um deles depois começou a refletir. Talvez, penso eu, Jesus passou 6 horas na cruz, foi crucificado às 9 horas da manhã, às 12 horas houve trevas, das 12 até as 3 da tarde. Penso eu que quando aquelas trevas envolveu todo aquele ambiente, segundo nos revela a palavra, aquele homem começou a refletir e fez um apelo a Jesus Cristo. Repreende o seu companheiro, diz para ele, e disse: olha, nós estamos aqui porque o nosso Deus assim nos justiçaram, mas este nenhum mal fez. E agora levanta a sua voz para o Senhor e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E agora, do lado do Senhor, saem aquelas palavras poderosas, cheias de graça. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação no paraíso. Mas deixa eu contar outro feito do Senhor. Jesus foi crucificado, o seu corpo foi retirado da cruz, levado ao sepulcro, emprestado por José de Arimateia, membro do Sinédrio judaico. Ali foi colocado, uma pedra cegou o sepulcro, ficou guardas guardando o sepulcro, por ordem de Herodes, insinuado pelos judeus. Ele disse: aquele embusteiro, olha a nossa expressão, disse quando estava vivo que ele iria morrer, mas no terceiro dia iria ressuscitar dentre os mortos. E Pilatos libera uma guarda, e a guarda fica ali postada na frente do sepulcro para que Jesus não pudesse ressuscitar. Ou melhor, a ideia era o seguinte: é que os seus discípulos vêm de noite, roubam o seu corpo e vão dizer que ele ressuscitou, e ele disseria: essa questão vai ser pior do que a primeira. Mas, irmãos, Pedro disse que a morte jamais poderia deter ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Passa-se o primeiro dia, o segundo dia e chega o terceiro dia. Dia do Senhor, dia de domingo. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz que Jesus ressuscita dentre os mortos. Louvado seja Deus por isso. Desce o anjo do céu, remove aquela pedra, o Senhor sai vivo, poderoso, e se apresenta aos seus servos, às suas testemunhas. A Bíblia diz lá em Corinto que ele apresentou-se, antes de subir para o céu, apresentou